Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O tema de hoje é desmatamento e meio ambiente, com Patrícia Pinho e Luiz Gustavo Nonato. Junto comigo, o professor Paulo Almeida. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, prazer estar com vocês. A Patrícia Pinho é diretora adjunta de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Boa tarde, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela participação. Nosso outro convidado é o Luiz Gustavo Nonato, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos conversar com você. Você tem um artigo que propõe um método para conter a extração ilegal de madeira no Brasil? Sim, nós realizamos esse trabalho em parceria com o Instituto Imaflora, e a ideia desse trabalho foi, pela primeira vez, conseguir olhar a rede de comércio madeireiro no Brasil todo. Então, foi um trabalho de quase 4 anos aí para a gente conseguir juntar todas as bases de dados de comércio de madeira no Brasil, e aí, então, olhar a rede de comércio madeireiro na tentativa de conseguir identificar inserção de madeira ilegal dentro do sistema. E nós propusemos, então, uma metodologia inovadora para construir essas redes, integrar as bases de dados e, principalmente, conseguir calcular as cadeias de suprimento, Essa que foi a grande novidade do trabalho. Pela primeira vez, a gente consegue estimar qual a probabilidade de, quando você está comprando uma madeira em alguma lojinha aí da esquina da sua casa, você ter uma ideia de onde é que essa madeira está vindo. A origem, Qual é a origem dela? Exatamente. Esse trabalho é bem-vindo, Patrícia? Porque o desmatamento no país tem aumentado de uma maneira absurda no nosso país nos últimos anos. Sem dúvida, Joel. Acho que essa ferramenta ela é uma estratégia incrível, tal como outras, por exemplo, no bioma da Amazônia, que a gente tem usado muito a participação da ciência cidadã, colocando ali os povos indígenas e as comunidades tradicionais como os protagonistas do monitoramento. Então, essa é uma atividade que a gente tem feito para ver de que forma a gente consegue ali conter os ilícitos dentro do território, sejam eles o aumento do desmatamento, sobreposição, às vezes, com cadastro ambiental rural fraudulento, em cima dessas áreas, e outras áreas, e atividades também, garimpeira, madeireira, que acontece dentro desses territórios, Então, foi uma forma também que a gente encontrou de fazer uso, das tecnologias, da tecnologia científica no que a gente quer dizer, mesmo no sentido mais pragmático, e as tecnologias sociais, o conhecimento tradicional, ecológico das comunidades em auxiliar aí o monitoramento territorial. Então, é uma das... O desmatamento na Amazônia, Patrícia, está fora de controle? Ele já foi considerado, ele continua fora de controle? Eu acho que, pelo contrário, Joel, acho que nos últimos meses, nos últimos 2 anos, aí a gente mostrou que a gente tem de novo a capacidade das estratégias de comando e controle de reduzir aí o desmatamento ilegal na Amazônia. Obviamente, a gente tem aí toda essa outra questão com o desmatamento legal, Eu acho que o bioma da Amazônia é uma das características que a gente, no âmbito da ciência global, do clima e de outros aspectos, não pode mais nenhuma atividade conter aí
desmatamento, seja ele legal ou ilegal, né? Mas a gente ainda conta aí com grande parte desses processos, mesmo que autorizados de desmatamento, em muitos casos sobrepostos aí com territórios indígenas, unidades de conservação, outras áreas protegidas, né? Então, a gente tem aí gargalos expressivos, né? E, sobretudo, para conter essas cadeias de ilícitos ambientais, né, que estão contaminadas ali no território e que levam, obviamente, ao desmatamento, né, mas também à degradação ali da floresta, dos ecossistemas, né, como garimpo, né, contaminação dos rios, e um desdobramento perverso aí para a saúde e bem-estar humano, né? Professor Paulo Almeida, que ODS está incluído o tema do nosso programa? Oi, Joel, sem dúvida aqui o ODS número 13, né? Ações contra a mudança global do clima, tem todo o assunto que nós estamos fazendo aqui, trabalhando, relacionado, principalmente porque todas essas ações, uma linha direta ou indireta, elas visam atuar no combate às alterações climáticas do globo. Nonato, além do seu interesse, da importância do tema do desmatamento ilegal, o que te trouxe para esse artigo escrito e essa preocupação com esse assunto? Na verdade, a preocupação com o desmatamento, eu acho que é de todo brasileiro, né? A gente tem que tentar, da melhor maneira possível, dar a nossa contribuição para evitar e tentar conter um pouco essa ação ilegal. Então, esse trabalho foi muito motivado por essa questão pessoal também, né, de tentar dar a nossa contribuição científica, de alguma forma, para conter essa ação ilegal, e também propor, né, uma metodologia que permita aumentar a eficiência do controle da inserção de madeira ilegal dentro dos sistemas, de forma a não onerar ainda mais, né, vamos dizer assim, os participantes verdadeiros dessa cadeia, né, de comércio, que tem muita gente que trabalha de forma legal, né? Então, você propor uma metodologia que permita as pessoas que atuam de maneira legal continuarem fazendo exatamente o que está fazendo, sem novos custos, sem mais burocracia, eu acho que é muito importante. Então, esse trabalho ele vem muito nessa direção, né, de evitar criar nova burocracia, criar custos nesse controle de desmatamento excessivo e dar a nossa contribuição nessa direção. Ô, Patrícia, você falou de grupos indígenas, né? Mas essa redução do desmatamento vai melhorar a condição de trabalho das comunidades locais, né? Sem dúvida, né? Eu acho que né, assim, a gente sabe que existe um desdobramento, né, como eu comentei, né, de um efeito cascata e negativo que é combinado, né, com os efeitos do desmatamento, sobretudo ilegal, e os impactos globais das mudanças climáticas, né? Então, quando a gente reduz o desmatamento, obviamente você está dando uma oportunidade ali não só para a biodiversidade, mas para a floresta, para os ecossistemas e para o serviço de regulação climática, né? Isso se traduz diretamente para o bem-estar, né, humano, para a manutenção dos modos de vida tradicionais dessas populações, para a saúde, né, e a perspectiva também, né, da manutenção cultural desses povos, né. O que a gente tem observado nas nossas pesquisas é que, à medida que o desmatamento avança, obviamente piora as condições de degradação da floresta, né, piora também a crise climática, e a gente tem observado uma deteriorização da vida humana, né, ao contrário do que muitos asseguravam que o desmatamento ele traz um desenvolvimento socioeconômico e logo isso é bem-vindo, né, para as populações. E o que a gente tem observado é justamente o oposto, né? Tem um pico ali que pode até trazer algum, né, benefício, oportunidades esporádicas, mas que ao longo do tempo minam, né, as ações tradicionais, o modo de vida, os sistemas alimentares, né, sobretudo sustentáveis, os recursos hídricos e, como eu disse, diretamente afetando aí a saúde, a manutenção e o modo de vida dessa população no território. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A agência da ONU aposta que fenômeno climático Laninha
perderá a força. Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, informou que a tendência de resfriamento causada pelo fenômeno climático Laninha, que surgiu em dezembro, não deve se prolongar. Os Centros de Produção Global para Previsões Sazonais da Agência da ONU revelam que os níveis atuais de temperaturas mais baixas do que a média da superfície do mar no Pacífico Equatorial deverão regressar ao normal. Segundo a OMM, existe uma probabilidade de 60% de que as condições voltem a ser neutras para o Enzo, nem El Niño nem Laninha, durante março a maio. Mas essa possibilidade pode subir para 70% a partir do próximo mês, indo até junho. E a incerteza nas previsões de longo prazo é maior do que o habitual devido à barreira de previsibilidade da primavera boreal, um desafio presente também em estimativas de longo prazo de ambos os fenômenos climáticos. Especialistas afirmam que os estudos são importantes para planejar alertas precoces e os dados também integram uma gama de serviços da OMM para países e outras partes interessadas que utilizam a informação em suas decisões e políticas. A secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, afirmou que as previsões também geram economias, com gastos desnecessários no valor de milhões de dólares para as áreas de agricultura, energia e transportes. Isso salva milhares de vidas e reduz o risco de catástrofes naturais. O fenômeno Laninha refere-se ao arrefecimento em grande escala de temperaturas da superfície oceânica no Oceano Pacífico Equatorial, Central e Oriental, juntamente com mudanças na circulação atmosférica tropical, incluindo mudanças nos ventos, pressão e padrões de precipitação. E, normalmente, o Laninha traz impactos climáticos opostos ao El Niño, especialmente nas regiões tropicais. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. É uma boa notícia, Patrícia. Eu acho que, a partir do momento, né, a gente tem a notícia aí sobre esses sistemas também de alarmes precoces, né? Eu acho que situando de novo a Amazônia dentro desse contexto, né, porque é a área do nosso estudo, uma potência aí global climática, né? A Amazônia é a chave para a salvação e esse equilíbrio que a gente tem. Só que, no entanto, o que a gente tem observado é que as estações na Amazônia, elas não são medidas tanto pela temperatura, o aumento expressivo disso, mas sim pelo nível dos rios, né, pela precipitação. Então, e hoje o que a gente vê, as situações, as catástrofes, né, os desastres climáticos que acometem a região, e em muitas partes também do Brasil, né, não estou só me reduzindo a isso, é porque a gente tem um número expressivo, né, de pessoas, de infraestrutura, de modo de vida expostos e vulneráveis, né? Então, quando você tem a incidência desses eventos, você não tem um alarme precoce, por exemplo, no caso das secas, que podem antecipar, né, as pessoas a saírem daquele lugar, ou até estocar alimentos, se programar de alguma certa maneira, né? Mas quando a seca chega no território, já é muito tarde para essas pessoas saírem, né? O que se torna ali uma situação realmente caótica, de isolamento, que compromete ali o acesso à escola, à saúde, energia elétrica, alimentos, né, que entram e que saem. Então, a gente tem realmente um sistema ali de comprometimento em efeito cascata e de forma negativa, né? E um sistema de alarme precoce para a região que informe, observe e ajude a informar essas variabilidades de acordo com o nível do rio, poderia muito contribuir, né, com a redução aí desses riscos, e que os desastres, né, não sejam desastres, e sim sejam eventos extremos, mas não necessariamente que causem perda de vidas, de infraestrutura, de modo de vida e economia, né? Renato, é impossível você não pensar, depois da fala da Patrícia, na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, né? Sem dúvida nenhuma, né? Essas mudanças climáticas, elas estão impactando a sociedade e cada vez de forma mais intensa, com prejuízos econômicos enormes, tanto para os governos, né, que tem que gerenciar essas catástrofes, como também para a população em geral, né? Quer dizer, eu tenho vários colegas da
lá no Rio Grande do Sul, da Universidade Federal, e eles foram muito impactados, né? Então, se você ouve os depoimentos, assim, é algo assustador ver o que esse pessoal passou durante aquela crise do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que tentar, na medida do possível, evitar, não tem como evitar as mudanças climáticas, de certa forma, mas esses alertas, né, seriam de grande relevância para que a população consiga se preparar e os governos também. Precisamos evitar que aconteça, mas é importante fazer a pergunta recorrente que aconteceu nos meios de comunicação depois da tragédia, Patrícia. O que nós precisamos fazer para que não aconteça naquela dimensão que aconteceu no Sul? Bom, eu acho que foi justamente o que o Luiz Nonato agora trouxe, né? Assim, então, as catástrofes, antes elas saíram, né, do universo, as mudanças climáticas de projeção, para um universo de materialização, né? Então, hoje a gente não está falando mais do futuro, mas a gente já está experienciando um clima completamente alterado, né? Então, seja na temperatura, na redução das noites, né? A gente comentou aqui São Carlos, era um lugar que as noites eram frias, né? Então, isso globalmente, o ano de 2023 e do 2024, a gente já viu isso, que a gente superou 1,5 graus, que era um limite, né? Não um número arbitrário do Acordo de Paris, mas justamente um limite, porque isso não é experienciado de uma forma homogênea ao redor do mundo, né? Então, existem desigualdades, assimetrias com relação aos impactos das mudanças climáticas, que é muito desigual e afeta ali, como a gente viu, as populações mais vulneráveis, mais expostas, e, em geral, os estratos mais pobres da nossa sociedade, né? Dentro desse recorte, os grupos étnicos, né? Então, povos indígenas, populações tradicionais, as mulheres, os mais idosos e as crianças, né? Obviamente, também com cor e geografia. Quando a gente situa o que fazer para não ter isso, né? Não ter... Então, assim, o primeiro passo, e que foi muito falado sobre o caso de Porto Alegre também, é a gente obedecer o zoneamento econômico e ecológico, obedecer o plano diretor das cidades, né? Um problema, isso já evitaria que a gente tenha uma ocupação em áreas de risco, né? O que a gente evitaria ter atividades comerciais ou atividades de modo de vida muito associadas nessas áreas de riscos que já são, na maioria das cidades, acima de 50 mil habitantes, já são uma exigência, né? No entanto, quando você situa para uma região como a Amazônia, a maioria dos municípios são menores que 20 mil habitantes e são isentos de ter um plano diretor, quiçá um plano de adaptação, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é começar de verdade, né? O Brasil, hoje a gente vê que o Brasil é um dos piores países da América do Sul, é um dos piores países em termos do que a gente, do gargalo de adaptação, entre o que a gente precisa fazer e o que a gente tem feito, e os riscos só aumentam, né? Os custos econômicos aumentam e também os riscos desses desastres, né? Desses extremos climáticos se tornarem desastres, né? Então, soluções baseadas na natureza, que dialogam diretamente com a ODS, é outra oportunidade incrível que a gente tem, né? Trazer de volta a natureza que a gente removeu dos grandes centros urbanos, né? Trabalhar com essas estratégias que são relativamente baratas quando você pensa num horizonte temporal dos benefícios múltiplos que ela exerce. Eu acho interessante a sua fala. Eu tenho que chamar o professor Paulo Almeida, que é especialista em ODS, mas cabe a pergunta, né? Essa coisa que aconteceu aqui em São Paulo, né? Queda de árvores, que políticas públicas seriam necessárias, né? A gente sabe que São Paulo foi construído em cima de rios, né? O que dá uma dimensão maior, né? Aos problemas quando chove muito na cidade. E choveu muito, né? No início do ano passado, né? Em dezembro do ano passado até janeiro, né? Janeiro inteiro. O que você pensa, Patrícia? Quem está nos ouvindo fala, puxa, tá bom, nós estamos falando do El Niño, nós falamos da tragédia do Rio Grande do Sul, mas São Paulo também tem uma mini tragédia quando chove, né? Eu não acho mini, não, Joel. Eu acho que aconteceu, acho que foi na semana do Carnaval, né? E
e tem acontecido de forma recorrente. Recorrente, né? Exato. E o que está chamando a atenção também, que eu acho que como a gente fala, né, áreas periféricas, áreas mais marginalizadas, né, as periferias, elas estão sofrendo com isso constantemente, né? Quando a gente traz essa crise para uma área mais nobre da cidade, onde ela deixa uma população de bairros nobres quase 96 horas sem energia, né? Então, você aí começa, né, de uma forma, criar um movimento de que, não, isso é incabível, né? Tem um problema aí na gestão de risco, tem um problema na própria geração de energia, né, no país, e todos os outros desdobramentos, né? No caso, obviamente, das grandes árvores centenárias em São Paulo, né, ainda a gente tem essas árvores, mas é isso, a compactação dos solos, né? O que a gente tem? Estrangulamento dessas raízes, né? Então, a gente tem uma qualidade, a gente cuida muito mal da cidade, das nossas árvores, né? Sobretudo as centenárias. Então, é óbvio que uma catástrofe, né? A intensidade com que esses temporais têm chegado, né, e a velocidade com que a força, né, das águas, dos ventos estão perturbando e sobrecaindo nesses sistemas urbanos, é impressionante, né? Então, é sobre isso que a gente está percebendo. O último temporal em São Paulo foi uma questão de 5 minutos, assim, destruiu a cidade. Áreas nobres, né? Zona Oeste... Exato. Então, é sobre isso, né, que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala do risco climático, a gente está falando do risco para a sociedade, para a nossa civilização mesmo, né? E em que condições a gente vai viver nesse mundo alterado daqui para frente. É interessante você falando, me lembro o seguinte, políticas públicas muito práticas. A gente vê na cidade de São Paulo, constrói uma árvore de um tipo a 20 metros tem uma árvore de tipo B, né? E que não faz muita lógica, né? Porque a tragédia está acontecendo, aumentou a população de São Paulo e aumentou a tragédia, né? Quando chove é um caos. Você que está em São Carlos, Nonato, você não vive esse tipo de problema, mas eu queria ver tua visão, esse teu olhar a partir de São Carlos, como é que você vê essa tragédia que acontece em São Paulo quando chove? Na verdade, Joel, São Carlos também sofre com essas, com essas mudanças, né, radicais. Não sei se você sabe, mas quando chove forte, o centro de São Carlos ele fica todo inundado. Tem grandes tragédias, perda de vidas e tudo mais nessa região da cidade. Então, São Carlos ele sofre muito com essas chuvas fortes. E tivemos, em dezembro do ano passado, exatamente a situação. Teve uma chuva muito forte na cidade, o centro foi todo alagado, aquele pessoal que tem o comércio perde tudo. Então, e isso acontece quase todos os anos, né? O que é inacreditável. Como é que pode uma tragédia acontecer quase todos os anos, né? Você não conseguir conter, né, algo que já é, de certa forma, esperado. Então, é o que a Patrícia está dizendo, assim, a gente cuida muito mal das nossas cidades, a verdade é essa. Né? Existem planos muito interessantes para conter esses alagamentos aqui na cidade, mas infelizmente custam caro, tem um impacto social, porque você precisa, de certa forma, desalojar certas populações para que você consiga fazer as obras de contenção, e isso nunca é feito por diversas razões. Mas isso não está acontecendo só nas grandes cidades não, viu, Joel? Aqui a gente sofre com isso em São Carlos também. Que loucura. Mas uma fala da Patrícia me chamou a atenção. Custa mais você lidar com a tragédia do que com a prevenção. Então, no caso de São Carlos, é possível você encontrar soluções, porque a população é muito melhor do que a cidade, muito menor, né, do que a da cidade de São Paulo. Agora vamos ouvir só uma interferência nessa sua fala maravilhosa, um segundinho, né? Eu acho que esse custo, obviamente, ele é enorme, né? No caso de Porto Alegre, um desastre, ele tem um custo de uma magnitude que, numa escala de vida humana, os municípios não vão se recuperar. Então, a gente está falando de Porto Alegre, mas Porto Alegre é uma capital, né? Mas municípios que foram ali menores, que dependiam praticamente da agricultura ou da pecuária, eles foram completamente dizimados, né? Então, o custo de um desastre no PIB de um município super pobre, como no caso
a gente tem os municípios pobres, né, a gente não tem repasse para o município, ele não se recupera, né? Então, quando a gente fala do poder público, de eles acharem caro as estratégias de adaptação, e acharem que essa agenda concorre com outras agendas prioritárias no país, como a agenda de desenvolvimento social e econômica, a gente está indo contra a maré, porque esse custo ele está embutido na população, como o Luiz falou. São Carlos não se recuperou do desastre que ele teve. Se você pergunta para aqueles lojistas, eles estão operando em débito. A galera tem que, né, pegar recurso financeiro de algum lugar. Então, assim, quando você vê, obviamente, para o poder público, o custo da tragédia ele é embutido para o consumidor, para o município, repassado, né? Enquanto que você tem que prever recursos para a agenda de adaptação via PPA e outros instrumentos, né? É verdade. E está repercutindo até agora, por exemplo, nos preços dos alimentos, né, no país. Ô, Paulo, depois da fala dos nossos dois convidados, óbvio que nós não estamos cumprindo adequadamente esse ODS que você se referiu no início do programa, né, que é o tema do nosso programa. Mas o que nós podemos fazer para construir um outro momento no nosso país a partir dessas observações que nós ouvimos agora? Novas políticas públicas, um novo olhar das autoridades a respeito das tragédias que acontecem no país, enfim, quero te ouvir. ODS em pauta. Olha, Joel, eu acho que é um conjunto de tudo isso, né? É tão bom ouvir Patrícia e o Luiz Nonato aqui falando a respeito, né, de regionalidades, problemas que afetam classes sociais, né? Mas, infelizmente, essa discussão, os efeitos das mudanças climáticas vão afetar principalmente os mais vulneráveis, né? Seja no comércio, seja no dia a dia, mas, de qualquer forma, as políticas públicas precisam, de certa forma, melhorar a condução, né, do comando e controle, a atuação com mais participação social, o envolvimento maior, né, das pessoas, da sociedade como um todo, porque esses efeitos realmente eles se darão por um longo tempo. É fato que, como disse o Nonato, né, a integração dos sistemas, né, num trabalho tão bem elaborado, a partir de um olhar sobre o comércio madeireiro, né, as ilegalidades envolvidas, e na fala de Patrícia a respeito desses reflexos como um todo, especialmente no que diz respeito à capacidade de resiliência das pessoas, como um dos objetivos dentro do ODS 13, acho que estão muito aquém do que nós podemos fazer. É fato que iniciativas existem, o Estado, de certa forma, busca uma resposta, mas muito reduzida, infelizmente muito limitada para atender a nossa real demanda, né? E, às vezes, inclusive, beirando o negacionismo, evitando que as pessoas compreendam melhor o processo, né? Porque existe toda uma lógica de um processo educacional, uma conscientização das nossas capacidades, dos nossos envolvimentos, sejam eles institucionais ou pessoais. Penso que, infelizmente, né, o número que demonstra que estamos patinando no ODS 13, exatamente por essas razões. Vamos chegar, cumprir a Agenda 2030? Só no papel. E num papel muito mal escrito, a lápis que se possa apagar. 2024 fechou com queda de 7% no desmatamento da Amazônia. Diminuiu, né? Mas aumentou a degradação em 487%, Patrícia. Principalmente por aquilo que você citou no bloco anterior, por causa das queimadas. Hoje, o que a gente tem, que eu acho que nós publicamos um artigo na revista Science, que em 2023, no finalzinho de 2023, que tenta, né, contabilizar essa degradação da Amazônia, tenta mostrar quais são os fatores que levam a essa degradação, né? Porque uma coisa é a gente falar de desmatamento, outra coisa é a gente falar de degradação. Embora alguns dos fatores que levam a esse processo, eles podem ser o mesmo, como desmatamento, fogo, efeito de borda,
e o impacto das mudanças climáticas, outros não tanto. Quando a gente fez essa análise, o que a gente descobriu, Joel? Que hoje, tirando o que já foi desmatado, né, que é quase 20% da floresta, 40% ou 38% exatamente está em estado de degradação. E o que isso significa? Significa que a floresta não está, dentro desses 38%, desempenhando o papel tradicional de regulação climática que a gente tanto precisa e necessita e se apoia na floresta amazônica, né? Quiçá os outros serviços ecossistêmicos de biodiversidade que a gente imagina. Quando a gente olha para os vetores, né, o que leva esse processo, obviamente que mudança do uso da terra é importante, o fogo e outros vetores, mas a maior parte é associado às altas emissões de gases de efeito estufa, o aumento da temperatura global, que é uma dimensão das mudanças climáticas, né? Então, mesmo que a gente por isso que eu volto a falar do desmatamento zero, né? Mesmo que a gente parasse agora, né, de emitir gases de efeito estufa associado com mudança do uso da terra na região, e que a gente tiver aí ações coletivas globais para a contenção disso, ainda a gente vai ter um efeito que pode ser perverso para a floresta. Nonato, é bom lembrar que tivemos uma sequência de 5 anos com recordes negativos de destruição. Aí, a importância do teu artigo, né, do teu estudo. Sem dúvida. A degradação da floresta está associada a vários, né, fatores. Né? O desmatamento é um deles, né? Mas o que é importante é que a atividade ilegal ela tem um impacto muito negativo para as populações, né, locais. E isso aqui é uma grande preocupação, porque a gente sabe que toda atividade ilegal ela traz conflitos, e quem sofre mais com esses conflitos são as populações locais, né, as populações ribeirinhas, os indígenas, e quem está ali no dia a dia vivendo, né, a violência associada com a atividade ilegal. Então, evitar a degradação da floresta como um todo traz como consequência uma melhoria na qualidade de vida dessas populações, certamente, né, que passam a poder contar com um pouco mais de segurança, mais recursos, e a extração da madeira de forma legal, Joel, é muito bom, é importante a gente dizer isso. Às vezes a gente pensa, desmatamento zero, não pode mais cortar árvore alguma. Não é isso, né? O desmatamento feito de maneira legal, né, seguindo as boas práticas, ele permite que a floresta se regenere em 30 anos. Então, se torna um mecanismo de renda para aquelas populações que vivem ali, e a floresta não sofre, né, com essa atividade quando ela é feita da maneira correta. Então, é muito importante a gente dizer que acabar com o desmatamento significa acabar com o desmatamento ilegal, porque, né, você explorar a floresta de forma legal, e usando as boas práticas, isso traz benefícios para as populações, sim. Né? O que é desmatamento legal? Porque quem está nos ouvindo fala, eles estão fazendo um programa denunciando o desmatamento, mas existe um legal. O que é esse legal? Bom, a gente tem um instrumento, né, extremamente robusto e um dos mais antigos no país, que é o Código Florestal, né, que teve a sua revisão aí em 2012, e agora, o que a gente tem para o bioma? Você falou uma coisa importante, você lembrou do Código Florestal. Na primeira versão, você não podia desmatar mais 50 metros do rio, né? Isso mudou? Então, algumas coisas dessa mudaram, né? E continuam mudando, gente. A gente hoje, né, para o bioma da Amazônia, a gente sabe... Uma mudança para melhor? Não, né? Pior. Eu acho que ainda não é melhor. Para o bioma da Amazônia, o que é um desmatamento legal? Você tem, né, você pode, de acordo com o Código Florestal, desmatar 20% dessa propriedade e manter os outros 80% florestados. No caso do Cerrado, isso inverte, né? Você pode manter 30% da propriedade, né? O que mostra a vulnerabilidade do Cerrado ao desmatamento, até mesmo
que é legal, né? Então, isso é liberado pelo poder público para você poder fazer ali o seu empreendimento e etc., dentro daquela área. O que a gente vê é que muito não se é observado. E o cadastro ambiental rural é esse instrumento para poder ter a verificação de que o produtor ou aquela propriedade está em conformidade com o Código Florestal. Obviamente, no Brasil, isso tem sido usado pelo crime organizado para poder fazer grilagem de terras públicas, sobretudo aquelas ainda não destinadas, sobretudo também com sobreposição em territórios indígenas e áreas e outras unidades de categorias de unidades de conservação, né? Ou seja, é legal desmatar 20% da área. Na Amazônia. Na Amazônia. Isso é muito importante, esclarecimento. Mas, olha, gente, apesar da queda do saldo de floresta perdida, ela representa mais de 1.000 campos de futebol por dia. Os dados são do Sistema de Alerta Amazon, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que monitora a região por imagem via satélite desde 2008. Mais de 1.000 campos de futebol. Veja só, números, né? Quando a gente para pensar nessa imensidão que a legislação permite, enquadrado aí em campo de futebol, veja, dá um retrospecto bem ilustrativo do absurdo que pode ser, né, esses números. A legislação do Código Florestal, ainda que com toda a sua reforma buscando uma atualização, manteve, de certa forma, algo que já se estabelecia nessa relação de interesse econômico brasileiro e de proteção ambiental. Mas, ainda assim, é muito difícil para que o Estado brasileiro, para que as pessoas compreendam o quão importante é a discussão sobre a diferença entre o que é legalidade e o que é ilegalidade. Então, quando o Nonato aponta e destaca bem a questão da ilegalidade, dentro do que prevê mesmo a legislação, e Patrícia ratifica isso, ainda assim nós temos que entender que nas ações globais, esse pode ser um recorte ainda pequeno, né? E que muito precisa ser feito para que a gente atenda, de fato, a uma real adaptação, né? Mas com interesses que possam ser equilibrados, não é, Joel? Veja, quando a gente pensa na discussão da Amazônia brasileira, né, da parte legal da Amazônia, nós temos vários estados envolvidos, culturas envolvidas, e a dificuldade tremenda de sobrepor a real valorização do uso da terra sem necessariamente valorizar economicamente esse processo. Então, o ser humano, as pessoas precisam compreender que estabelecer metas, buscar cumprir um equilíbrio, não é uma necessidade para hoje, na verdade, né, para ontem, mas sim uma visão de como adaptarmos o sistema, né, de produção, um sistema de consumo, um sistema que leva a uma conscientização de que nós precisamos nos unir, de certa forma, emergencialmente, para que tenhamos um equilíbrio, uma capacidade, né, de suporte dessas mudanças climáticas. Sensibilizar principalmente o grande capital, né, que mantém um número expressivo de propriedades na região amazônica. Pelo 9º ano consecutivo, o Pará lidera o desmatamento com 1.260 quilômetros quadrados devastados, 3% maior do que a derrubada em 2023. É nesse estado que fica a terra indígena e a unidade de conservação mais devastada no ano passado, que é no Pará, né, como disse. Exatamente. Eu acho que a gente tem sofrido aí com algumas ambiguidades, né, no âmbito do governo atual, né, a presidência da COP30 na Amazônia, e algumas atrocidades que, obviamente, não iam mudar num curto espaço de tempo, né? Então, eu acho que você está se referindo à terra indígena dos Mundurucus, que tem sido um dos territórios mais violados em termos dos direitos humanos e da terra, né? Então, a gente tem ali o avanço da grilagem de terras, o avanço da mineração, né, retirada de madeira e, obviamente, né, que é o desmatamento. A gente conduziu um estudo agora, recente e ainda para ser publicado, onde a gente coloca a sobreposição desses delitos ambientais, ou seja, do desmatamento, com as taxas de homicídios.
ou a violência associada nessas regiões, né? E, obviamente, o Brasil, né, de acordo com, né, a ONU, a gente já é um país violento, né? Então, a gente tem uma taxa aí de assassinato que é realmente muito superior ao que a gente tem aí pelas Nações Unidas, que é 5 assassinatos a cada 10 mil habitantes, a gente tem 20, né? Então, assim, já é um país violento. Quando você situa a Amazônia, isso é 5 vezes pior do que as taxas estipuladas pelas Nações Unidas com relação aos homicídios, né? Então, a gente vê que, além de ser um prejuízo global, né, perder biodiversidade, perder serviços ecossistêmicos de regulação climática, perder a floresta, perder a cultura que ali mantém aquela floresta, né, os produtos da sociobiodiversidade, a gente tem também uma violência associada que deteriora ainda mais a condição humana dentro dessa região. E a gente está falando até mesmo de territórios indígenas, né? Então, acho que o Brasil tem grandes desafios aí rumo à COP30 e depois, né? Como é que a gente vai dar conta do que hoje já está instalado na região, né? Como podemos explicar essa contradição, Nonato? Vamos organizar a COP30 e o estado do Pará é o que mais mata pelo 9º ano consecutivo. Pois é, uma contradição, assim, quase que inacreditável, não é, Joel? Embora eu tenho que dizer que esse nosso trabalho ele teve uma repercussão importante aí nos governos dos estados que envolvem a Amazônia, e o Pará é um deles. Nós somos contactados já pelo governo do Pará para que a gente, de alguma forma, consiga trazer, né, mais tecnologia para esse controle, né? Então, assim, o estado do Pará, embora esses números sejam alarmantes, ele está atento a isso, e me parece que existe uma vontade, de fato, né, de tentar mudar esse cenário de uma maneira drástica lá no Pará, sabe, Joel? Então, eu, como sou uma pessoa otimista, eu acredito que, se as ações forem, de fato, tomadas como aparentemente estão sendo, eu acho que num período relativamente curto de tempo, a gente deve ver uma mudança nesse cenário bastante razoável no estado do Pará. A mudança do cenário. Antes de divulgar o resultado do nosso enquete no Instagram, eu queria saber se a Patrícia também mantém a esperança a respeito do Pará e a devastação que ocorre na Amazônia. Eu acho que obviamente, eu divido aqui o otimismo junto com o Nonato, que eu acho que, né, a gente só faz o que muitas vezes a gente parece estar enxugando gelo, né? Você está trabalhando numa frente onde a gente vê uma enxurrada de coisas muito mais macro, por exemplo, o governo Trump saindo do Acordo de Paris, né? Não entrando, né? Uma das nações mais emissoras de gás de efeito estufa, não entrando aí na contabilização nos esforços globais. Mas, obviamente, no caso do Pará, eu vejo esse mesmo paradoxo, né? Ao mesmo tempo que o governo do estado tem investido, né, em diversos tipos de ações, inclusive, né, comando e controle para evitar a degradação, trabalhando com instrumentos, né, robustos o compromisso forte de restauro, né, até 2030 das áreas degradadas, o parque de bioeconomia, né, a política de bioeconomia, tudo isso, ela fica muito vulnerabilizada, essa agenda, perante a agenda de degradação, né, perante a agenda de avanço aí do desmatamento, da degradação da floresta e de outras ilegalidades, né. Então, exige ali do governo agora um caminho de coerência, né, daqui até COP30, em como que a gente vai ser pautado, porque vamos ser pautados, a COP vai acontecer no nosso quintal, né, dentro dessa dinâmica aí, para dar conta dos compromissos aí que o Brasil tem sido protagonista, eu tenho a dizer. Ô, Paulo, a Patrícia falou do efeito Trump, que está deixando o mundo preocupado. Como fica o efeito Trump em relação ao cumprimento dos 17 objetivos da Agenda 2030? Joel, de fato, há um comprometimento, né? Lato sensu, no sentido mais amplo possível, quando você tem uma nação como os norte-americanos
dizendo, né, e fazendo uma campanha contra toda uma discussão que envolve as mudanças climáticas, a ausência, né, ou pelo menos a dificuldade criada por esse governo atual do Trump, segue um pouco uma lógica do seu primeiro mandato, mas que, por um outro lado, também gerou uma certa resiliência, né? Eu me recordo na convenção, né, na COP de Bonn, onde os Estados Unidos, né, com aquela temática toda forte do Trump em retirá-los do Acordo de Paris, se movimentou enquanto sociedade, empresários se envolveram com a questão e levaram uma boa campanha, né, para essa COP, dizendo o seguinte: nós ainda estamos aqui, os Estados Unidos não são só esse governo limitado. Talvez possa vir aí uma frente nesse sentido, talvez resista a esses olhares, né, tão negativos desse atual governo norte-americano, que é óbvio, né, em algum momento vai ter que aparecer, né, João? Não dá para resistir a tanta brutalidade e muito beirando a ignorância de um país como os Estados Unidos, principalmente nessas questões globais. Apenas um comentário extra, se me permite, João. Eu acompanho esse otimismo a respeito da COP no Pará, porque é importante que se dê luzes, que se jogue luzes à cultura amazônica, para que a gente tenha a oportunidade de fazer com que eles participem e, de certa forma, tenhamos o olhar de que o norte do país, a região amazônica, os amazônicos, de uma forma geral, podem também participar efetivamente desse processo. Chegou o momento de divulgar o resultado da nossa enquete realizada no Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores puderam fazer perguntas aos nossos convidados. Bom, se você ainda não fez, é só acessar a nossa caixinha no Instagram. A pergunta do programa de hoje é: você sabe o que são os ODS da Agenda 2030 da ONU? Olha o resultado, Paulo, você que é um especialista no assunto. 63% disseram que sim e 30% disseram que não. Isso são, lembrando, os seguidores do Observatório. A população, de uma maneira geral, a gente já viu uma pesquisa, cai muito, né? Cai muito quando você ouve a sociedade em geral a respeito do que são os ODS. Me parece, Paulo, que os ODS ainda não foram internalizados pela maioria da população brasileira. Veja, Joel, que bom, né? Um número muito bacana, né? Como professor, 63%. Pois é, passaram, né? Vão passar na prova, vão também, né? Numa média aí, né? 6 já passariam muito bem. É óbvio que nós temos aqui um público muito seleto. Levando em consideração que nós temos um programa com o nome dos assinantes. Exato. E talvez o de maior destaque, o único destaque que de fato joga luzes aos efeitos, à condução dos ODS, eu diria na América Latina. Eu não conheço um outro programa que fale sobre isso tão diretamente. Mas, de fato, a população tem uma dificuldade em compreender tudo isso, porque a comunicação sobre o ODS chega muito cifrada para ela, ou seja, chega muito dividida. Então, as particularidades, quando se fala de ODS, acaba caindo para um grupo realmente um pouco mais instruído, letrado. Seletivo. Talvez até seletivo, né? Mas que conseguem acompanhar essas discussões. Não é à toa que temos tantas dificuldades em números, né? E esses contam, apesar que não falam tudo, como diria Chico César, né? A coisa é muito voltada para como a política pública, a conscientização e a sensibilização se dá a parte de pessoas que efetivamente não estejam vinculadas a discussões ambientais, socioambientais, da biodiversidade, como essa, por exemplo, que nós temos aqui. Muitas vezes as pessoas não associam, Joel, por exemplo, a questão do desmatamento, a importância da integração de sistemas com tecnologia para que a gente possa ter melhores olhares, integração de soluções, né, que dão resultado na ponta, né? A pessoa comum, às vezes, ela não vê essa ligação. O programa de hoje, por exemplo, nos traz essa condição, né? Especialista Patrícia Luiz Nonato, numa discussão específica da região amazônica, mas que tem reflexo e muita fala, né, no centro-sul, porque, de fato, é isso que nós esperamos, né? Que a gente também consiga conviver com essas culturas e com essas informações. Eu tenho 2 perguntas para os convidados, eu pediria que vocês respondessem rapidamente, porque eu quero as conclusões finais de vocês. Primeiro eu começo com você, Patrícia. Maria Luísa postou uma pergunta lá: como acabar com a extração ilegal de madeira na Amazônia? Bem ampla essa pergunta. Eu também gostaria de saber, né? Eu também gostaria de... Eu acho que a gente já tem mostrado, né, de novo, condições estruturantes
para conter isso, né? A gente tem, por exemplo, no caso do IPAM, hoje a gente vê que, infelizmente, quando a gente tem essas atividades, a gente tem uma conivência também do poder público, né? Eu acho é um desafio a gente falar isso, mas existe, né? Porque a gente tem estratégias, né, robustas de controle, de comando e controle que poderiam coibir esse tipo de ação. Mas a gente sabe que na prática, né, a gente tem uma rede, e de novo, quando a gente fala, são organizações criminosas, né, que fazem a retirada de madeira de forma ilegal dos territórios. Então, uma grande oportunidade que a gente tem visto, e eu acho que isso é uma gotinha de esperança, com esse sistema que a gente tem de monitoramento territorial indígena, né, é um aplicativo que, né, tem uma plataforma também que orienta isso, né, e ela é disponibilizada, e ela é coletada pelos próprios indígenas. Então, a gente faz um curso também para ensinar como usar a ferramenta. E não é só atividades ilegais, né, como no caso da madeira, mas também outras vertentes de mudança climática, eventos extremos, fogo, retirada de espécies nativas, da fauna também, né, e isso está agora sendo dialogado, a gente está com uma janela de oportunidade junto com o Ministério Público Federal. O que isso significa? Então, a partir do momento que a gente consegue ligar essa tecnologia de monitoramento territorial que acontece nos territórios e gerar uma incidência para ações, né, no âmbito daqueles que são responsáveis para coibir ou tomar as decisões para punir essas ilegalidades, ela tem se tornado uma realidade para a gente na prática, né? Então, acredito que isso é uma grande oportunidade aí que a gente tem notado para reduzir essas ilegalidades associadas à retirada de madeira. Obviamente, a gente precisa da galera também internacional e de quem compra essa madeira, né? E aí é um outro processo. Bom, a partir do teu estudo, como acabar com a extração de madeira ilegal na Amazônia? Bom, Joel, o que a gente mostra nesse estudo é que, de fato, os sistemas de controle que hoje em dia existem e operam o comércio de madeira, né, desde da autorização de extração até a comercialização, eles são muito bem desenhados. A verdade é essa, os sistemas são muito, muito bem desenhados e, se não tivessem brechas, né, eles funcionariam muito bem para conter de maneira muito sistemática esse comércio ilegal. O problema é que existem brechas dentro desse sistema e o que tem sido feito atualmente pelo IBAMA e pelos governos estaduais é tentar usar a tecnologia para que essas brechas elas fiquem cada vez mais difíceis de serem utilizadas, né? Então, esse aqui é o ponto importante que a gente mostra nesse trabalho, é que se operando corretamente o sistema e fazendo com que essas brechas que hoje existem dentro do próprio sistema, que elas possam ser, de certa forma, mitigadas, e isso vai fazer com que a comercialização da madeira ilegal ela se torne quase que inviável. Eu acho que esse é o ponto importante. Então, o Brasil tem as leis, tem os sistemas bem desenhados, o que a gente precisa fazer para conter de maneira mais sistemática a extração ilegal é operar esses sistemas de forma, vamos dizer assim, estrita mesmo, sabe? Fazer com que eles funcionem como deveriam funcionar. Eu acho que esse é o ponto importante. Se os sistemas funcionassem como foram desenhados para tal, o comércio ilegal seria muito inviável, sabe, Joel? Eu acho que esse é o ponto importante. Tem legislação boa, mas precisa vontade política, né? Bom, fechamos a nossa enquete. Eu quero se desculpar aos nossos seguidores, tem várias perguntas, tem do Augusto e tal, mas devido ao tempo, a gente vai declinar e espero que vocês participem nos próximos programas. Bom, para nos seguir nas redes sociais, basta colocar o Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Bom, vamos rapidamente, Gabriel, vamos conferir quais foram os destaques da semana? Lucas Neves tem as informações. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Instituto FI lança aplicativo para conectar organizações e doadores.
Exposição fotográfica na cidade de São Paulo destaca história e trajetórias de comunidades vulneráveis. ONG resgata mais de 30 gatos em mega operação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E mais de 21 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Bom, nós estamos finalizando o programa, como eu já disse, e a Patrícia, eu começo com você, Patrícia, agradecendo a sua entrevista, que prazer falar com você, e o seu comentário final, o seu destaque final. Então, o prazer foi todo meu, Joel, de participar aqui, dividir esse espaço com o Luiz Nonato, com o Paulo, extremamente rico, né? Adoraria ficar mais. Eu acho que o que, né, ficou bem claro nessa discussão é que, né, para o ouvinte, é que a gente tem aí uma grande oportunidade, apesar de todos esses desafios que a gente já apontou, mas a gente tem uma grande oportunidade aí, onde a gente mostrou que a gente consegue reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia, a gente tem a capacidade, né, de fazer o rastreamento das ilegalidades associadas com as cadeias dos recursos naturais, né, como no caso do ouro, da madeira, que a gente comentou. A gente tem também oportunidades, assim, já operando junto aos territórios, junto aos povos indígenas e comunidades tradicionais, rumo à COP30, né? A gente aqui espera que realmente essa COP seja um marco na história global das negociações climáticas, e que trazer aí a população do mundo, né, para visitar a região, seja um fator também de propulsão, de mobilização, para a gente conseguir aí reduzir, porque a gente sabe que o governo, né, globalmente, os países, de forma global, também têm o seu dever de casa no que tange aí a proteção do bioma e da manutenção da vida na Terra. Novamente, obrigado pela entrevista, Patrícia. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Luiz Nonato, suas considerações finais. Bom, agradeço também a oportunidade, Joel, de estar aqui com você, Patrícia, Paulo, e a mensagem que eu gostaria de deixar é que o Brasil possui tecnologia suficiente para monitorar e controlar, né, o desmatamento ilegal, e fica aqui, então, essa mensagem para os governos, né, tanto federal quanto estaduais, para que façam uso, de fato, dessas tecnologias, usem, né, o que a gente tem de melhor dentro da nossa academia, para que a gente consiga reduzir esse desmatamento de forma impactante, de fato, a gente venha atingir o desmatamento zero num curto período de tempo, com o uso de ciência e tecnologia. Então fica aqui essa mensagem para que os governantes realmente façam uso do que a gente já tem e coloquem em prática. Antes de fechar o programa, numa frase, Paulo, o nosso colunista que participou hoje do programa, Paulo Almeida, professor da USP. Paulo, numa frase a respeito do tema do nosso programa, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado? Olha, eu acompanharia as palavras do professor Luiz Nonato, viu? Fomentar os nossos compromissos através de um bom planejamento, com muito uso de tecnologia, o aporte acadêmico, eu acho que temos um bom caminho, esperançosos que os ODS cumpram. Ponto final e mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e Luiz Gustavo Nonato, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.